Boa tarde, sexto ano. Então, agora que vocês já assistiram, né, o vídeo com os avisos, já disponibilizei a nota no grupo de vocês, tá bom? Ali tem as notas de ciências, tá? Que aquele um ponto a mais eu coloquei para aquelas pessoas que me entregaram atividades até setembro, tá bom? Mas é só um ponto a mais. E uma pessoa só que eu aproximei a nota para não perder, tá certo? Que é uma pessoa que está participando, essa pessoa sabe. Outra coisa, embaixo tem as notas de horticultura, vocês viram? A de horticultura eu mantive igual como vocês tiraram lá na avaliação diagnóstica. Só teve uma nota só, que é dessa mesma pessoa, que eu aproximei para que essa pessoa não perca em horticultura. Aí alguém pode se perguntar, né? O pai, ou a mãe, ou vocês mesmos se perguntar por que a professora repetiu a nota que tirou do diagnóstico de todas as disciplinas, ela colocou para horticultura na primeira unidade. É porque no ano passado eu só passei atividades de ciências. E as atividades de horticultura eu não passei. E isso eu estou falando especificamente no caso do sétimo ano. No sexto ano, vocês, se eu não me engano, eram alunos de TO. E aí, eu peguei e coloquei a mesma nota. Como todo mundo tinha passado, eu peguei e coloquei a mesma nota. Agora, para a segunda unidade, vai ser diferente. Eu vou pegar 30% da nota e vou adicionar com a presença dos vídeos, com as atividades e com as avaliações. Então, é diferente, tá certo? Então, agora, a partir da segunda unidade, tudo vai se normalizar e vai ser mais fácil para entender a nota, tá certo? Essa primeira unidade ficou meio estranha mesmo, meio confusa, mas já passou. Ainda bem que já passou, tá bom? Bola para frente. Então, vamos lá. Olha só, eu passei o exercício para vocês na semana passada sobre a questão da célula, tá certo? Deixa eu ver aqui, o livro de vocês eu acho que eu deixei aqui embaixo. Eu vou pausar o vídeo aqui para pegar o livro, porque eu peguei o livro errado. Pronto, despausei, já peguei o livro de vocês aqui. Olha só, abra um livro de vocês aí, onde a gente estava estudando na parte de célula, certo? Deixa eu abrir aqui na página certa, que eu me perdi nas páginas. Vou ter que olhar aqui no sumário. Olha só, a gente estudou célula e hoje a gente vai estudar níveis de organização dos seres vivos, do organismo, da célula também. A gente vai ver como ela se organiza. Aí, olha só. Só que antes da gente passar para lá, é 156. A gente não estudou 156, 157. E aí, a gente foi lá para o exercício. E eu percebi que teve algumas pessoas, pela foto, que fez o exercício, ou só fez copiar, ou então não conseguiu fazer, certo? Então, eu vou estar corrigindo direitinho. Ó, primeira questão, confere aí com o seu caderno. Tá dizendo assim, com o caderno e com o livro. Na página 160 tem um exercício. O que a teoria celular afirma? Então, o que a teoria celular afirma? Lembra que a gente viu que estava aqui, ó, que eu ainda falei que estava em negrito, tá tudo gravado na página 157. Tem aqui, ó, depois desse nome em negrito, teoria celular, ó, segundo essa teoria, todo ser vivo é composto de uma ou mais células que realizam atividades que caracterizam a vida. Só isso. O que a teoria celular afirma? Que todo ser vivo, gente, é constituído de células. É isso que essa frase quer dizer, tá certo? Então, não tem erro. A teoria celular é isso aí. Não esquece que semana que vem a gente já vai ter avaliação. Eu vou explicar direito a avaliação. Reproduza em seu caderno, ó, continuação do exercício, ó, o mapa conceitual. Gente, o mapa conceitual tem assim, eu falei para vocês fazerem os quadradinhos, deixar em branco e completar com as palavras. Aí vamos lá. Os seres vivos são formados por, que a teoria celular diz que todo ser vivo é composto por quê? Por célula. Então, os seres vivos, ó, como é que tá aí? Tá assim, ó, os seres vivos. Tá embaixo? Tá. Os seres vivos.
Aí tem uma setinha, né? E embaixo tá dizendo assim, são formados... Eu não vou ficar copiando isso não, porque senão vai demorar. São formados por... E aí tem o retângulozinho, ó, que tem a letra A. Aí você vai pegar essa letra A, não vai escrever no seu caderno, né? Se você escreveu, você apaga. E vai colocar, os seres vivos são formados por células. Células. Espera aí que eu vou pausar aqui rapidinho, viu? Pronto, retomei aqui. Olha só. Pronto, os seres vivos são formados por célula. E aí depois tem uma setinha para cima, uma setinha para baixo, um quadradinho em cima e um quadradinho embaixo. Não é isso que tem, gente, no exercício? Olha só, tem a letra B em cima e a letra C embaixo. Eu não preciso dessa letra B e letra C. Ele quer que você substitua e coloque o nome certo. E aí embaixo, ó, não vou copiar isso aqui porque senão demora. Ó, aqui, ó. O que tá dizendo aqui? Ó. De acordo com a quantidade dessas estruturas, ou seja, dessas células, são classificados em... Gente, com relação à quantidade, um ser vivo pode ser constituído de uma célula só, ele mesmo todinho ser só uma célula, ou ele pode ter várias células. E como é que chama isso? Se tiver uma célula só, é o quê? Unicelular. Unicelular. Quem colocou unicelulares tá certo também. Ou quando tem mais de uma célula, várias células, milhões de células, vai ser o quê? Ou multicelular ou pluricelular. Vou colocar aqui pluricelular. Pluricelular. Ó, Bruna, mas eu peguei e coloquei pluricelular em cima e unicelular embaixo. Tá errado? Não, não tem problema, só inverteu a ordem. Mas você está dizendo que de acordo com a quantidade, a classificação é essa. Então tá certo, tá bom? Ah, Bruna, mas eu não coloquei pluricelular, eu coloquei multicelular. Tá errado? Não, tá certo também. Tá certo? Porque multi e pluri significa, ó, vários, então não tem problema. Deixa eu só tirar aqui o som do meu celular, que meu celular está com o som ligando aqui, atrapalhando. Beleza, gente? E aí, deixa eu ver se tem mais alguma questão. Nomeie os componentes básicos das células localizando-os na imagem. Gente, ó o desenho aqui, ó. Ó o desenho. Vocês estão vendo que esse número 1, a setinha está apontando para cá? Para essa região aqui que está contornando toda a célula. Quem é que contorna e protege toda a célula? No número 1 vai ser o quê? Quem é que está contornando toda a célula? Isso aqui seria o quê? O número 1 vai ser o quê? Vai ser membrana. Deixa eu ver se está aparecendo. Ó, trazer mais para cá para vocês. Melhorou, né? Melhorou bastante. Membrana plasmática. Tá bom? Essa região toda que está ao redor da célula. Aí vamos voltar para o livro. Ó, deixa eu aproximar para ver se está enxergando. Vocês estão vendo que essa região, esse número aqui 2, ó, ele tá apontando para essa região aqui meio amareladinha. Tá vendo essa região aqui, ó? Ele tá apontando para cá, para o meio. Tá certo? Como é o nome dessa região aqui da célula que tem todas as organelas dentro, que vocês vão estudar nos próximos anos? Ó, tá apontando para cá. Vai ser o quê? Ó, citoplasma. Citoplasma. Ó. Beleza, gente? E agora, essa região do centro aqui, ó. Vocês estão vendo que esse número 3 está trazendo até o centro.
que é aquele lugar onde guarda o material genético. O material genético também é chamado de material hereditário, que a gente já sabe que é o DNA, o nome dele, que fica aqui dentro, guardadinho. Como é o nome dessa região? Núcleo, tá certo? Se você chegou, ó, tá apontando para cá pro meio. O que é essa região do meio? Tem uma outra membraninha aqui, protegendo. O nome dessa membraninha é carioteca. Mas o nome dessa região é chamada de núcleo. E o núcleo é o lugar onde se guarda o material genético ou material hereditário. Eu vou colocar igual o livro de vocês. Material hereditário. Peraí, hereditário. Tá bom? Vou colocar vírgula, escrever genético, porque em outros livros pode ser que tenha isso também, material genético, tá bom? Tá tudo entre parênteses aqui. E, ó, Bruna, como é o nome desse material hereditário, que também é chamado de material genético? Que material é esse? O nome dele é DNA. Ó, Bruna, e o que é o DNA? O DNA é uma região que é como se fosse um código, certo? Esse código são as nossas características, tá certo? Então, a gente tem 50% do material do pai, 50% do material da mãe, que aí dá origem a gente. Somos seres únicos, tá certo? Temos o nosso próprio código. Mesmo que você seja a cara do pai ou a cara da mãe, você tem material dos dois, tá certo? Então, esse DNA, ele é responsável por nossas características, tá certo? A altura, o tipo de cabelo, cor dos olhos, tudo isso é destinado geneticamente, tá certo? Tem esse código anterior aí. O ambiente pode influenciar? Pode. Se uma pessoa come muito pouquinho, né? Tem tendência já a ser magro, então ela vai ser magrinha. Se a pessoa come demais, pode ser mais gordinha. Então vai depender aí. O ambiente também influencia. Só que não influencia tanto assim. Precisa saber disso agora, Bruna? Não, eu só estou falando com uma observação. Esse detalhe que eu falei aqui agora, você vai estudar melhor lá no 9º ano, tá bom? Aí a gente vai estudar sobre as características, como é que passa, como é que não passa, como é que o ambiente influencia, como é que não influencia. Tá certo? Entenderam aí? Essa parte de célula, gente, partes da célula, tudo, já tá servindo aí de revisão, tá bom? Então, teoria celular. Teoria celular tá lá, né? Todo ser vivo é constituído de uma ou mais células. Essa é a teoria, tá bom? A célula, de acordo com a quantidade, ela pode ser classificada em unicelular ou pluricelular. Se tiver escrito multicelular, dá no mesmo. Uni, o nome já fala, é uma célula só. E pluri ou multi significa mais de uma célula, tá bom? Me dá um exemplo, professora, de um ser unicelular. Ó, docinho, ó, bactéria. A bactéria ela é formada por uma única célula, tá bom? Uma colônia de bactérias, são várias bactérias naquele lugar que fica se multiplicando, mas cada uma delas é formada por uma única célula. Ó, Bruna, me dá um exemplo de ser pluri ou multicelular. Qualquer outro ser vivo que tem bastante célula. Exemplo, o ser humano, ó. O ser humano, as plantas, ó. O cachorro, o gato, tá bom? Tudo isso são seres vivos que são constituídos por muitas células, tá certo? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Tem mais alguma coisa de célula para revisar para vocês? Já falei das partes da célula, tá bom? Membrana plasmática, contorna a célula e protege. Citoplasma e o núcleo. O núcleo guarda o DNA. O que é o DNA? É o nosso material hereditário, então material genético, que é responsável pelas nossas características. É lá que está o nosso código genético, tá bom? Então isso daí também já está revisado, tá bom? Estamos com 15 minutos de aula. Se quiser pausar o vídeo, tomar uma aguinha e voltar, a gente agora vai ver níveis de organização dos seres vivos, tá certo?
o que são níveis de organização dos seres vivos. Vou dar uma pausa no meu vídeo, que eu também vou beber água, vou apagar o quadro e retomar. Vocês vão ver isso na mesma hora, mas eu vou dar um tempinho aqui. Pronto, já retomei aqui, já tomaram a água de vocês? Vamos retomar. A gente vai ver esse assunto que vocês veem de uma forma mais complexa lá no ensino médio, certo? Então não se preocupa, é um assunto simples. Eu não tenho certeza. Se eu não me engano, a gente viu esse assunto de forma presencial também. Eu não tenho certeza, mas vamos lá. Olha só, abra um livro na página 158, se tiver fechado. Ó, vamos ver essas duas páginas aqui, tá bom? Níveis de organização dos seres vivos, tá bom? Ó, veja que está em negrito o subtítulo célula, depois tecido, depois órgãos, depois sistemas, certo? Depois de sistema ainda tem o organismo, tá? Que aqui no livro de vocês eu não tô vendo, não tá falando, e eu não sei porquê, mas vamos lá. Olha só, por que tá nessa ordem? É porque tá da ordem mais simples para a ordem mais complexa, aqui tem mais coisa. Qual que é a mais simples? Eu não sei se vocês lembram, mas eu falei que a menor unidadezinha da vida vai ser a célula, tá certo? E aqui, basicamente, a gente vai ver exemplos óbvios de seres pluri ou multicelulares, tá bom? Porque a gente vai ver assim. Os seres que têm muitas células, como são que eles são formados? Como é que eles são formados? Como é isso? Como é essa formação deles? Eles têm muitas células e aí forma o quê? Forma esse organismo cheio de célula. Mas como é que se organiza isso? Por isso que está falando, ó, níveis de organização dos seres vivos, certo? Vai ter uma organização. Como é que isso se organiza? Primeiro, a gente vê a célula, aí vamos ver o exemplo de um ser humano. Tá bom? A gente não vai ver exemplo de planta, nem de fungo, tá bom? Vamos ver o exemplo do ser humano, que é mais fácil da gente entender. Olha só, tem aqui uma célula animal, ó, tem a membrana, a região do citoplasma e tem o núcleo, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, tá começando do mais simples, que é a menorzinha. Tá horrível, imagina. Simples. É porque esse outro que tá ruim. Deixa eu ver se está melhor. Esse tá melhor. Simples. E a gente vai do simples para o mais complexo. Ó. Pronto. Temos aí uma célula. Tá certo? Que é a menor unidade da vida. A gente já viu que ela é responsável pelo metabolismo do nosso corpo. Tudo que funciona no nosso corpo são as células lá trabalhando. Tá certo? Só que essa célula, ela não fica sozinha, solta, porque estamos falando de seres pluri ou multicelulares, tá bom? Ela só ia ser ela sozinha se fosse um exemplo de uma bactéria que é unicelular. Mas a gente está falando de um ser que tem muitas células. Quando eu tenho muitas células, vou desenhar ela menorzinha aqui, ó. Muitas células juntas, ó. Eu vou formando um tecido. Ó, Bruna, é tecido de roupa? Não, tá certo? Os cientistas colocaram o nome de tecido, tá bom? Vou colocar aqui célula, que eu esqueci de escrever célula. Eu só coloquei aqui que a gente está começando do mais simples, que é a célula. Pronto. Então, célula. Se eu coloco uma célula do lado da outra, ó, vai formando um tecido. Não é tecido de roupa, pelo amor de Deus, tá bom? É o nome que foi destinado a um conjunto de células. Não tem várias células aqui? Então, pronto. Eu destinei. Eu destinei o quê? Os cientistas destinaram. Olha só. Tecido. Só que aí, nunca tem, em geral, quando a gente vai estudar ou falar de um tipo de tecido específico, beleza, eu dou nome a esse tecido. Peraí que a gente vai ver os exemplos. Mas se eu estou falando de uma determinada parte do corpo, esse conjunto vai ter um conjunto de tecidos, porque as células não são todas iguais. As células, elas têm
a forma é a mesma no sentido de ter membrana, citoplasma e núcleo, só que ela vai ter diferentes funções, vai ter diferentes jeitos, formatos. Então, são células diferentes compondo ali uma determinada estrutura para ter uma determinada função. Como assim, Bruna? Vamos lá. Ó, tem aqui o tecido, então tem uma célula, outra célula, outra célula, outra célula. Só que aí ele já está grudado com outro tipo de célula, ó. Vou colocar uma outra célula aqui, outra célula aqui, outra célula aqui, ó. Você não tem um monte de célula aqui, gente? Ó, vocês estão vendo que... Deixa eu só trazer mais aqui. Vocês estão vendo que aqui são tecidos diferentes? Olha só, aqui é a célula sozinha. Aqui tem um conjunto das mesmas células, as mesmas bolinhas vermelhinhas, que são células, nesse caso aqui do meu desenho. Então, é um tecido. Só que aqui já tem uma que está de azul, um conjuntinho de tecido aqui, e aqui tem um conjuntinho de tecido aqui, só que eles estão grudadinhos, tá certo? Vou aumentar, vou colocar outro aqui. Vamos supor que tem uma outra célula aqui, que está aqui agora já de preto. Ó, célula com célula com célula, forma o quê? Um tecido. Só que aqui eu tenho diferentes tecidos unidos, não é verdade, gente? Então, vamos circular isso aqui, ó. Esse conjunto de tecidos, ele está formando um órgão. Por isso que lá em cima eu falei, vamos começar do mais simples. Qual é o mais simples? A célula, que é uma coisinha só. Eu tô falando só da célulazinha. Quando eu junto célula, eu já estou aumentando a complexidade. Cada vez que eu for aumentando aqui, tá ficando mais complexo. Tem mais coisas juntas, não é verdade, gente? Ó, então um conjunto de células forma o quê? Um tecido. Diferentes tecidos unidos vai formar o quê? Órgão. Um órgão, tá bom? Aí o que acontece? Só que aí essas células aqui formam esse determinado órgão. Ó. E aí eu posso chegar e unir diferentes órgãos. Ó, vamos supor que aqui já tem um outro órgão que é assim, ó. Só tem esse e o azul. Ó, peraí, deixa eu fazer um azul parecido com o que tá ali, ó. Ó. Aqui já é outro órgão. E aqui já é outro órgão, ó. Vamos supor que aqui é um outro órgão com outras células, ó. Outras células. Deixa eu colocar o núcleo. Aí veio aqui outras células, ó, unidas, formou aqui outro conjunto de tecidos, ó. Vários tecidos diferentes, ó. Já vou mudar aqui, pô, ela é um pouquinho mais quadradinha, que a célula não é obrigada a ser redondinha, ó. Pronto, já formei aqui uma outra estrutura, ó. Olha só, aqui é um conjunto de tecidos, aqui é um órgão. Só que aí eu peguei esse órgão e juntei com esse outro conjunto de tecidos aqui. Não são diferentes tecidos? Então, aqui é outro órgão, ó. Outro órgão. E aqui já é outro órgão. Tá certo? Gente, aqui, deixa eu virar aqui. Aqui é um órgão, aqui é outro, só que eles estão unidos e estão trabalhando juntos ali naquele corpo. Lembra que a gente está falando um exemplo de um ser humano. Eles estão unidos ali, ó, cada órgão fazendo uma coisa, fazendo outra, mas eles estão juntos naquela função. Então, eu tenho o quê? Um conjunto de órgãos que dá origem a um determinado sistema. Então, o que é que vai ser o sistema? Vai ser um conjunto de órgãos ali trabalhando na mesma função, tá certo? E aí, quando eu pego todos os sistemas daquele
daquele local, peraí. Se eu pego esse conjunto de todos, porque não só tem um sistema, tem vários. Se eu pego todos os sistemas, eu transformo isso num organismo. Esse organismo vai ser esse conjunto de sistemas. Agora, e isso aqui, o sistema e o organismo, vai ser a parte mais complexa. Então, agora a gente vai da parte complexa para mais simples, tá certo? Vamos fazer esse caminho de volta? Como é que vai ser esse caminho de volta? Deixa eu subir aqui um pouquinho. Como é que vai ser esse caminho de volta? Eu tenho um organismo, que é a parte mais complexa, né? Está todo cheio de coisa ali trabalhando naquele organismo. E aí eu vou prestar atenção só no sistema. O que vai ser um sistema? Vai ser um conjunto de órgãos ali trabalhando para aquela função. Aí depois eu vou olhar um órgão específico, pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse. Quando eu observo um órgão específico, eu estou vendo que ele é formado por vários conjuntinhos de diferentes tecidos, ó. Então, cada conjuntinho desse, ó, é um tecido diferente, ó, de uma cor diferente, tá vendo? Eu coloquei de uma cor diferente aqui por causa do piloto, tá? Para entender melhor. Mas se eu pego esse tecido e eu vou observar cada tecidozinho desse, eu vou reparar que é, na verdade, um conjunto de célulazinhas ali unidas. Então, eu saí do mais complexo agora e fui para o mais simples para você entender. Então, ordem crescente é célula, conjunto de célula forma tecido, conjunto de tecido formam órgãos, conjunto de órgãos com determinada função vai formar um tipo de sistema e todos os sistemas vai formar esse organismo. Que nesse exemplo aqui que a gente está vendo, pode ser um ser humano. Tá bom? Mas tem tecido de planta, entendeu? Tem os tecidos que vão formar os fungos. Então, tem os seres vivos diferentes, tá bom? É porque a gente tá vendo o ser humano, porque fica mais fácil de entender. Agora, vamos colocar um exemplo aqui pra gente conseguir fechar de vez esse assunto, que já tá dando meia hora de aula. Olha só. Um exemplo. Uma célulazinha, deixa eu ver, que tá formando... Ó, quer ver? O tecido mais fácil de estudar só que eu não vou ficar nele, não. O tecido mais fácil de estudar é o tecido epitelial. É o tecido que forma a pele. Se você pega a pele e olha assim, você não tem como ver as células. Você tá vendo só o tecido. É um conjunto de células que tá formando esse tecido aqui. O osso, ó, seus dentes aqui, já é outro tipo de célula, que juntinha tá formando esse tecido aqui. Seus ossos que estão dentro do seu corpo, tá bom? Então, é um monte de célula ali, só que são diferentes células. Um exemplo, a célula que forma a sua pele é a mesma que forma os dentes. As células que formam os dentes vai ser a mesma que vai formar a sua língua? Não é. É a mesma que forma os seus cílios? Não é. São células diferentes formando partes do corpo diferente. Então, um conjunto de células, ó, uma célula unida a outra, tá formando o quê? O tecido capilar do cabelo. O tecido capilar é o mesmo da pele? Não é, porque são células diferentes. Elas juntas, unidas, formam esse tecido, tá bom? A gente só consegue ver uma célula separadinha se for lá no microscópio. Se não for no microscópio, você não tem como ver, tá? No nosso colégio tem microscópio, tá certo? Então, tomara que dê certo quando a gente tomar vacina, que voltar às aulas presenciais, da gente ter um dia de olhar as coisas no microscópio, tá bom? Olha só. Só que aí eu vou dar um outro exemplo aqui agora, que fica melhor para vocês entenderem, que tem até no livro. Diferentes células unidas ali vão formar diferentes tecidos e formar um órgão. Um exemplo de um órgão que a gente fala muito nas músicas e tudo. Ó, o que é que a gente faz o desenho bonitinho assim? O meu tá horrível, né? Mas um coração. Mas o coração não é desse formato. A gente já sabe que o coração ele tem um formato mais ou menos assim, né? Vixe, nem dá pra enxergar esse meu coração. Esse meu coração tá feio, viu? Tá um coração sofrido esse meu, viu? Mas vamos lá. O coração, ó. Esse piloto que tá ruim também, né? Eu fico pegando piloto ruim. Ó, um exemplo de órgão. Se eu falar, o órgão, coração.
o que é que você vai entender? Ó, que o coração é um exemplo de órgão. Peraí que meu apagador caiu. O coração é um exemplo de órgão. O que é que você vai entender? Que o coração tem diferentes tecidos. E que cada tecido desse é formado por um conjuntinho de células. Então, olha só, tem diferentes células, elas vão se juntando, formando tecidos diferentes. E quando esses tecidos se juntar, formou aquele órgão ali, que é o coração. Tá certo? O que o coração faz, gente? Mesmo que a gente não lembre das aulas de ciências do Fundamental 1, mas a gente lembra que o coração é responsável por bombear o que da gente? Ó, tipo uma bomba. Tá bombeando o quê? Suco? Água? Não, o sangue. Não é? Isso aí, em geral, a gente lembra. Por isso que eu fui para esse exemplo, que é mais fácil de entender também. Então, o coração tá ali, ele é responsável por bombear o nosso sangue para o sangue circular no nosso corpo todo, não é verdade? Só que vem cá, gente, esse sangue, esse coração trabalha sozinho? Não. Primeiro, o próprio sangue é um conjunto de células, certo? Aquele líquido sangue é um conjunto de células, tá bom? Precisa de quê? Das veias, a gente não sempre fala de veias, tem as artérias que saem do coração, que é como se fosse uma veia mais grossa, tá bom? Então, tem as veias, tem as artérias, tem o próprio coração ali, ó. Todo mundo ali, ó, trabalhando para poder... E tem os vasinhos sanguíneos também, bem fininhos. Todo mundo trabalhando para poder circular esse sangue nesse corpo todo. Então, se eu pego cada órgão desse, que no caso pode ser veias, artérias, tá bom? O próprio coração. Eu não tô falando de um monte de órgãos aí trabalhando numa função. Eu tô falando de quê? De sistema. E como é o nome desse sistema? Ó o livro de vocês falando aqui. Ó. Ó. Que nome é esse aqui? Sistema cardiovascular humano. Ó, é todinho trabalhando, todos esses órgãos diferentes trabalhando para poder, ó, para poder circular esse sangue, tá certo? Ah, Bruna, mas se eu quiser falar assim do nariz, certo? Ó, do nariz, da traqueia que fica aqui, que aí vai para os pulmões. Não são, são células que formam isso? Claro que sim, é um monte de célula que formou tecido, que formou esses órgãos. Mas eles estão trabalhando para circular o sangue? Não, tá trabalhando para quê? Para respirar. Então, mas todos eles estão trabalhando formando o quê? Um sistema, tá bom? E qual vai ser o nome desse sistema? Vai ser cardiovascular? Não, cardiovascular vai ser esse aqui que a gente já viu, né? Vai ser o sistema respiratório. Pronto. A gente só tem sistema respiratório e sistema cardiovascular? Não, a gente tem o sistema nervoso, que aí vem cérebro, vem os nervos e tal e tal. Tem sistema digestório, todos os órgãos responsáveis pela nossa digestão da nossa comida. A gente não é cheio de sistema? Então, a gente tem esse monte de sistema. Se eu pegar todos esses sistemas e unir, eu estou formando o quê? Um organismo. Entenderam como é? Então, esses são os níveis de organização dos seres vivos. Do mais simples, vem célula, tecido, órgão, sistema e organismo. Se eu quiser colocar a ordem do mais complexo para o mais simples, então eu vou do mais completo até o mais simplesinho. Eu vou da onde? Do organismo. Organismo, depois sistema, depois órgão, depois tecido, depois célula. Tá certo? Entenderam isso aí? Exercício. Estamos em 35 minutos. Isso daria mais ou menos de 2 a 3 aulas. Mas vamos lá. Ó. Lembra que eu falei pra gente parar aqui, quando a gente viu a parte da célula? Então, agora vocês têm para fazer o 4, o 5 e o 6. Só esses. Esses daqui do lado não precisa não, tá bom? 4, 5 e 6. Vamos lá?
Olha só, vocês vão copiar no caderno. E a pergunta 4 está dizendo assim: quais são os principais níveis de organização dos seres vivos? Ordene-os do mais simples para o mais complexo. A gente acabou de ver. Do mais simples, você vai colocar o quê? Célula, depois tecido, depois órgão, depois sistema, depois organismo. Você saiu do mais simples para o mais complexo. Tá bom? Vamos lá. Aí depois você faz no seu caderno. Quinta questão. Um ser unicelular pode apresentar tecidos e órgãos? Justifique sua resposta. Gente, uni é quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quanto é? Uni, 1. Um ser que é unicelular, ele tem quantas células? Uma célula. Ele pode ter tecido? O que é o tecido? É um conjunto de quê? De várias células unidas. O que tem? O órgão é o quê? É um monte de tecido junto, que é um monte de célula junta, não é verdade? Então, um ser que só tem uma célulazinha, ele pode ter tecido? Não. Então, a pergunta é, um ser unicelular pode apresentar tecidos e órgãos? Não. Justifique sua resposta. Você pode explicar com suas palavras. Você pode dizer, se ele é unicelular, ele não tem como ter várias células para poder formar tecidos e órgãos. Ele só tem uma célula. Então, você pode colocar aí nas suas palavras. Tá certo? E a sexta questão diz assim, observe o esquema a seguir. O esquema é esse desenho aqui, ó, e as partes, tudo escrito aqui direitinho. Aí vem a primeira pergunta. Pode-se afirmar que ele representa uma célula? Explique. Será que esse desenho aqui é uma célula? Para ser célula tem que ter o quê, gente? A gente estudou que tem que ter o quê? Essa parte aqui é o quê? Tem que ter membrana. Eu falei na outra aula que algumas células têm parede. Tem que ter citoplasma. Tem que ter material genético, não é verdade? Vamos ver o que é que tem aqui. Tá um pouquinho diferente. Mas vamos ver como é que tá aqui. Deixa eu ver se dá para aproximar. Ó. Que nome é esse aqui? Membrana plasmática, né, gente? Ó, tem uma membrana aqui contornando. Aí tem uma parede celular. No livro de vocês tá melhor para ver também. Tem uma cápsulazinha. Membrana já falei. Tem material hereditário. Ó, eu abaixando. Tem material hereditário. E tem citoplasma. Vocês estão percebendo que tem um monte de coisa que a célula tem? Eu posso considerar uma célula? Posso, sim. E que célula é essa aqui? Já vou falar para vocês. Isso aqui é um exemplo de uma célula de bactéria. Lembra que eu falei para vocês que um exemplo de ser unicelular é a bactéria? Ela tem mais coisas aí, né? Tem uma cápsula, tem a parede, tá e tal, porque ela é uma célula sozinha. Ela é tudo isso daí. Ela só tem essa região. Ela não tem tecido, não tem órgão, ela só é aquilo ali. Tá certo, gente? Qual é a diferença? É que ela tem uma cápsula, ela tem uma parede. A célula animal do ser humano não tem parede. A das plantas tem e a da bactéria também tem. Mas ela tem, ela não, o material hereditário dela, outra diferença, não fica protegido com a carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo. Não fica dentro dessa regiãozinha. Ele fica solto no citoplasma. É uma diferença, mas ela não deixa de ter as partes da célula, né, gente? Então, é um exemplo de uma célula sim, só que é uma célula unicelular, uma bactéria. Tá certo? Resposta aí da sexta questão. Aí vocês vão fazer tudo isso no caderno. E esse vídeo tá grande assim por quê? Porque é um vídeo que está servindo de revisão para a avaliação na semana que vem, tá bom? Então, quem quiser estudar para a avaliação de hoje a 8, vai fazer o quê? Assistir o vídeo de célula que eu já passei e vai assistir esse vídeo aqui. E o exercício, você já tem a primeira parte e a segunda que já está corrigida, porque eu já falei todas as respostas aqui agora. Então, você tem o exercício, tem o vídeo passado e tem esse vídeo para estudar para a prova de hoje a 8. Tá certo, gente? Um abração para vocês. Qualquer dúvida do assunto, pode perguntar lá no privado, no WhatsApp, que eu respondo. Tá bom? Beijo, sexto ano!